poucos nomes carregam tanto peso quanto o de Maquiavel. Ele não é apenas lembrado como um pensador político, ele virou um adjetivo, uma sombra projetada sobre tudo o que consideramos manipulação, frieza e astúcia calculada. Dizer que alguém é maquiavélico equivale quase a acusá-lo de ter uma mente obscura, capaz de passar por cima de qualquer valor humano em nome de um objetivo. Mas será que esse medo é justo? Será que compreendemos de fato quem foi Nicolau Maquiavel? Ou apenas alimentamos um fantasma construído ao longo dos séculos? É curioso perceber como, ao longo da história, certos nomes foram distorcidos até se tornarem caricaturas. Judas virou sinônimo de traição. Medusa virou símbolo do perigo feminino. E Maquiavel virou o arquétipo do manipulador sem alma. Mas o que mais assusta nisso tudo não é apenas o estigma, e sim o fato de que ele sobreviveu por mais de 500 anos. Mesmo numa era em que tudo é revisto, revisitado, reinterpretado, Maquiavel continua sendo um nome que desperta um tipo particular de receio. Ele não é apenas mal visto, ele é temido. E o medo, aqui, diz muito mais do que parece. Maquiavel viveu numa Itália fragmentada, tomada por guerras entre reinos, traições políticas e alianças voláteis. Era um tempo em que o poder era instável, e a sobrevivência de um Estado dependia mais da esperteza do que da moral. Foi nesse contexto que ele escreveu sua obra mais famosa, O Príncipe. E talvez esse seja o primeiro ponto a esclarecer, porque O Príncipe não era um manual de maldade como muitos pensam. Era, na verdade, um retrato brutalmente honesto da realidade política do seu tempo. Não era uma defesa da crueldade gratuita, mas sim uma tentativa de compreender o jogo como ele realmente era, sem as máscaras que tantos insistiam em usar. Mas é justamente por isso que ele começou a ser temido. Maquiavel não escrevia para agradar. Ele não dourava a pílula, não escondia os jogos de poder atrás de palavras bonitas, não fingia que a política era uma extensão da bondade humana. Ele falava o que ninguém queria admitir: que o mundo não gira ao redor da justiça, mas sim da força, da estratégia e da percepção. E que um líder que deseja manter seu poder não pode se dar ao luxo de ser ingênuo. Essas verdades doem. Elas arranham o ego humano. E, acima de tudo, elas desmontam a fantasia de que ser bom é o suficiente. A maior parte das pessoas não leu O Príncipe, mas ouviu falar dele por meio de frases soltas, geralmente retiradas de contexto. A mais famosa delas, os fins justificam os meios, sequer aparece na obra, mas virou o resumo apressado de todo o pensamento de Maquiavel. Um pensamento que, quando lido com calma, revela algo bem mais incômodo do que a malícia. Revela lucidez. E é justamente isso que nos assusta tanto. Porque, no fundo, temos medo de quem enxerga o mundo com frieza. Tememos quem não se deixa levar por impulsos emocionais. Quem não se perde em justificativas morais para as próprias ações. Quem age com estratégia, enquanto os outros reagem por instinto. O medo que temos de Maquiavel não é o medo do mal, é o medo da clareza. Da clareza que expõe a hipocrisia das nossas escolhas, a inconsistência dos nossos princípios, a fragilidade das nossas intenções. Ele é como aquele espelho que não embeleza. Ele mostra o que é, e isso incomoda profundamente. A figura maquiavélica é desconfortável porque ela representa alguém que não apenas entende as regras ocultas do jogo, como também não tem vergonha de usá-las. Isso por si só já é o suficiente para gerar rejeição, porque a maioria de nós vive em um teatro moral, onde todos querem parecer virtuosos, mesmo quando suas ações dizem o contrário. O maquiavélico não representa a corrupção dos bons. Ele representa a transparência dos cínicos. E, ironicamente, essa transparência é muito mais perturbadora do que qualquer mentira bem contada. O medo de Maquiavel também revela uma tensão antiga entre dois tipos de poder: o poder idealizado e o poder real. O primeiro é aquele que gostamos de imaginar: justo, compassivo,
ético. O segundo é aquele que realmente sustenta impérios, controla narrativas e define os rumos da história. Maquiavel foi um dos poucos que teve coragem de olhar diretamente para esse segundo poder e descrevê-lo sem enfeites. Isso o tornou perigoso e, ao mesmo tempo, necessário. Por isso, ao longo dos séculos, tentaram silenciar sua voz. Tentaram transformá-lo em vilão. Tentaram fazer dele um símbolo da corrupção moral. Mas quanto mais o tempo passa, mais suas ideias continuam ecoando em cada liderança fria, em cada movimento estratégico, em cada jogo de influência que se esconde por trás de discursos inflamados. A verdade é que Maquiavel nunca deixou de estar presente. Ele apenas mudou de roupa. E quanto mais tentamos negar sua presença, mais ela se impõe, silenciosa e eficiente. O nome dele continua assustando porque expõe o quanto ainda somos escravos da aparência. O quanto queremos acreditar que o bem triunfa apenas por ser bom. O quanto resistimos em aceitar que muitas vezes são os estrategistas e não os virtuosos que moldam o destino dos povos. E isso não significa abandonar a ética, mas sim reconhecer que ela, sozinha, não sustenta o mundo. Se Maquiavel ainda nos assusta, talvez seja porque ele revela que o que mais tememos não é a manipulação alheia, mas a nossa própria impotência diante dela. Ele nos obriga a encarar o fato de que, sem preparo, sem leitura, sem clareza, nos tornamos presas fáceis. Nos tornamos reféns de quem já entendeu o jogo e joga para vencer. E aqui está o ponto mais inquietante de todos. Talvez o verdadeiro perigo não seja o maquiavélico, mas sim aquele que, sendo igual a ele, finge não ser. A partir disso, começamos a enxergar com mais profundidade o verdadeiro motivo pelo qual pessoas maquiavélicas geram tanto medo. Porque não é apenas o que elas fazem, é o que nos revelam. E essa revelação abre caminho para a próxima questão essencial. Por que a astúcia, em vez de ser admirada como inteligência, costuma ser vista como ameaça? E é exatamente isso que exploraremos a seguir. Há algo estranho no modo como a sociedade reage à inteligência estratégica. Quando alguém é espontâneo, reativo, impulsivo, tende a ser visto como verdadeiro, como alguém de coração aberto. Mas quando uma pessoa é calculada, pensa antes de falar, age com frieza e move-se como se enxergasse 3 passos à frente. O olhar muda. Surge o desconforto, a desconfiança. É como se a inteligência, a partir de certo ponto, deixasse de ser virtude e passasse a ser uma ameaça. Mas por quê? Porque tememos tanto quem demonstra autocontrole emocional, raciocínio lógico, timing. Porque, em vez de reconhecermos a astúcia como uma forma elevada de inteligência social, preferimos rotulá-la como manipulação. A resposta não está apenas no outro, está principalmente em nós. Desde cedo, somos condicionados a valorizar o comportamento espontâneo. Dizem que o verdadeiro é o que vem do coração, que quem hesita ou calcula está escondendo algo. Essa associação entre impulsividade e autenticidade molda nossa percepção. E com o tempo, nos tornamos quase cegos para o fato de que muitos dos nossos movimentos são, na verdade, inconscientemente programados por medo, por desejo de aceitação, por padrões herdados. A pessoa maquiavélica quebra essa expectativa. Ela não age por impulso, ela escolhe. E esse simples fato já nos desestabiliza, porque estar diante de alguém que age com cálculo nos expõe ao nosso próprio descontrole. A astúcia é a arte de pensar antes de reagir. É uma inteligência que não se exibe em palavras rebuscadas, mas em decisões silenciosas e movimentos sutis. O astuto observa, ouve mais do que fala, espera a hora certa. Ele não busca vencer debates, ele busca influenciar resultados, e isso nos deixa vulneráveis.
Porque enquanto estamos tentando provar que temos razão, ele já entendeu como conduzir a situação a seu favor. É nesse ponto que o medo se instala. E é um medo que vem disfarçado de julgamento moral. Dizemos que o outro é frio, que é calculista, que está manipulando. Mas no fundo, o que estamos dizendo é: não consigo ler essa pessoa. E quando não conseguimos ler alguém, nossa mente acende todos os alertas. Porque perdemos a previsibilidade. E previsibilidade para o cérebro humano é sinônimo de segurança. Esse fenômeno é ainda mais forte quando a astúcia é silenciosa, discreta. Não é necessário que a pessoa seja mal intencionada. Basta que ela esteja sempre um passo à frente. Isso é suficiente para despertar um desconforto coletivo. Em ambientes de trabalho, por exemplo, é comum que o estrategista seja isolado. Ninguém consegue apontar exatamente o que ele fez de errado, mas todos sentem que há algo de estranho ali. Algo que incomoda, algo que desequilibra o jogo. E, quando não conseguimos vencer alguém no campo da lógica, atacamos sua moral. O maquiavélico vira o vilão não porque seja mau, mas porque ameaça a ordem emocional do grupo. Esse padrão é antigo. Nas cortes reais, os conselheiros mais sábios eram vistos com suspeita. Nas escolas, os alunos mais inteligentes, que não buscavam validação, eram excluídos. Na política, líderes visionários que não seguiam o padrão emocional da massa eram taxados de perigosos. E isso continua até hoje. Só mudou de cenário. Continuamos a ter medo de quem pensa demais, de quem fala pouco, de quem não se emociona diante da histeria coletiva. Não porque sejam perigosos, mas porque escapam do nosso controle emocional. Existe um detalhe importante aqui. O maquiavélico não é apenas alguém inteligente. Ele é alguém emocionalmente autônomo. E essa autonomia emocional é profundamente desconcertante para quem vive preso a reações automáticas. Enquanto a maioria das pessoas reage por carência, por raiva, por ansiedade, o maquiavélico observa. Ele não precisa provar nada. Não entra em discussões improdutivas. Não se perde em sentimentos que não o levam a lugar algum. E é exatamente por isso que ele consegue ver o que os outros não veem. Sua mente está limpa de ruído. Ele não está distraído com o próprio ego. E isso, para quem vive refém do emocional, é quase uma afronta. Mas aqui vale uma pausa importante. A astúcia não é, por si só, algo bom ou ruim. Ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, pode ser usada para construir ou destruir. O problema não está na astúcia, está na intenção. O que nos causa medo, muitas vezes, é que não conseguimos discernir a intenção por trás dela. E como não conseguimos, assumimos o pior. Essa é uma armadilha clássica da mente humana. Aquilo que não entendemos, projetamos. E o maquiavélico se torna, então, um espelho turvo, onde enxergamos nossos próprios medos. Medo de sermos enganados. Medo de estarmos em desvantagem. Medo de não estarmos preparados para o jogo. Mas esse medo revela algo ainda mais profundo. A nossa própria fragilidade diante da lucidez. A verdade é que, em um mundo onde a maioria das pessoas vive reagindo, quem age com estratégia se destaca. E esse destaque incomoda porque desmonta a ideia de que todos somos iguais. Mostra que, sim, existem pessoas que estudam o comportamento humano, que dominam a linguagem não verbal, que conhecem os jogos de influência e que por isso conseguem moldar realidades enquanto os outros ainda estão presos, tentando entender o que aconteceu. Mas será que isso é algo necessariamente ruim? Ou será que o nosso medo da astúcia é, na verdade, uma forma de evitar crescer? Porque crescer emocionalmente significa, entre outras coisas, parar de reagir, começar a escolher, aprender a pensar antes de agir. E, acima de tudo, reconhecer que o mundo não gira em torno da nossa zona de conforto.
O maquiavélico nos obriga a sair dessa zona. Ele nos obriga a olhar para o fato de que quem pensa com frieza tem poder. E que, se quisermos viver com mais autonomia, mais liberdade, mais clareza, precisamos deixar de julgar e começar a aprender. A astúcia não precisa ser inimiga da integridade. Mas para que isso aconteça, é preciso abandonar o medo e desenvolver maturidade emocional. E esse é o caminho mais difícil, porque exige autoobservação, exige humildade, exige a coragem de reconhecer que talvez o outro não seja o vilão. Talvez o outro apenas esteja em um estágio de consciência que ainda não alcançamos. E isso nos leva à próxima camada dessa jornada. O que exatamente nos incomoda tanto em pessoas maquiavélicas? E se o que vemos nelas for, na verdade, um reflexo do que tentamos esconder em nós? Existe algo de profundamente perturbador em estar diante de alguém que domina o jogo social sem precisar justificar cada movimento. Não apenas porque essa pessoa nos escapa, mas porque ela, sem perceber, nos obriga a olhar para algo que fazemos de tudo para evitar: nossa própria sombra. E aqui começa um dos mecanismos mais cruéis da psique humana, o da projeção. Um mecanismo silencioso, automático, que transforma o que não aceitamos em nós naquilo que mais condenamos nos outros. Quando vemos uma pessoa maquiavélica, alguém que age com estratégia, que não se curva às emoções, que sabe exatamente o que dizer e quando dizer, a reação imediata para muitos é o julgamento. Dizemos que é fria, dissimulada, manipuladora. Mas raramente paramos para perguntar: por que isso me incomoda tanto? Por que o comportamento dela me afeta mais do que deveria? A resposta, quase sempre, está dentro. A mente humana é feita de camadas. Na superfície, vivem nossas convicções conscientes. Aquilo que acreditamos ser, aquilo que dizemos aos outros, aquilo que tentamos manter sob controle. Mas nas camadas mais profundas está o que reprimimos: impulsos, desejos, intenções que consideramos inaceitáveis, seja por moral, por medo ou por insegurança. O maquiavélico, ao agir com liberdade estratégica, toca exatamente nesses pontos reprimidos. Ele faz o que nós não temos coragem de fazer. Ele verbaliza o que nós silenciamos. Ele joga o jogo que fingimos não jogar. E isso nos confronta. Projeção é isso, um reflexo distorcido. Quando acusamos alguém de ser manipulador, muitas vezes estamos apenas tentando afastar a ideia de que também manipulamos, mas de formas mais sutis. Quando chamamos alguém de calculista, pode ser porque nos incomoda o fato de que também pensamos antes de agir, mas não temos coragem de assumir. E quando criticamos alguém por ser estrategista demais, pode ser porque, no fundo, sabemos que estamos sendo passivos e esperando que a vida nos trate com justiça, sem nunca aprendermos a jogar com ela. É mais fácil odiar do que admitir. E o maquiavélico se torna então um espelho duro, incômodo, que revela o que não queremos enxergar: nossa hipocrisia. Porque muitos que julgam a frieza alheia também manipulam com palavras doces. Muitos que condenam a astúcia alheia usam carência para controlar. Muitos que apontam o dedo para o maquiavélico fazem o mesmo jogo, só que se escondem atrás de uma máscara de bondade. E é exatamente essa dissonância que gera o incômodo. Julgar é mais seguro do que reconhecer, porque reconhecer exige maturidade, exige olhar para dentro e admitir: talvez eu também tenha isso em mim. E o que é mais assustador: talvez, se eu tivesse poder, eu faria coisas que hoje condeno. Talvez, se eu estivesse na mesma posição, também escolheria estratégias em vez de princípios. Essas perguntas, quando surgem, abalam o chão moral que usamos para sustentar nossa identidade. O medo do maquiavélico, muitas vezes, é medo de nós mesmos. Medo de perceber que somos mais ambíguos do que gostamos de imaginar.
Medo de perceber que também somos capazes de frieza, de cálculo, de jogo. Medo de olhar para nossas intenções reais e ver que nem sempre elas são puras. Medo de sair do papel de vítima e assumir que em várias situações já fomos o agente oculto. Aquele que fez jogadas silenciosas, aquele que omitiu informações, aquele que manipulou com delicadeza. Não por maldade, mas por instinto. Negar isso nos mantém confortáveis. Apontar o maquiavélico como inimigo nos dá uma sensação de superioridade moral. Mas essa superioridade é frágil, porque está baseada numa autoimagem falsa. E tudo o que é falso, uma hora, quebra. É por isso que o julgamento se torna tão intenso, porque ele funciona como um escudo. Se eu condeno o outro com veemência suficiente, talvez ninguém perceba que eu também carrego aquilo que tanto critico. Se eu grito alto o bastante contra o maquiavelismo alheio, talvez eu mesmo acredite que não jogo nenhum jogo. Mas essa ilusão tem um custo alto. Ela me impede de crescer. Enquanto negamos nossas partes estratégicas, não aprendemos a integrá-las de forma consciente. Continuamos sendo ingênuos em alguns momentos e manipuladores disfarçados em outros. Continuamos oscilando entre extremos, ou reprimimos completamente a astúcia, ou usamos ela sem consciência. E os dois caminhos são perigosos. A verdadeira maturidade está em reconhecer nossas sombras sem nos perder nelas. Sim, todos temos um lado maquiavélico, um lado que quer vencer, que quer influenciar, que quer se proteger emocionalmente. Isso não nos torna ruins, nos torna humanos. O que nos define não é a presença desse lado, é o que fazemos com ele. Ignorar esse lado nos torna frágeis. Alimentá-lo cegamente nos torna cruéis, mas integrá-lo nos torna inteiros. E é justamente por isso que o contato com pessoas maquiavélicas pode ser tão transformador. Porque elas funcionam como gatilhos. Gatilhos que, se encarados com lucidez, nos obrigam a crescer. Elas nos mostram onde ainda estamos vulneráveis, onde ainda reagimos, onde ainda precisamos desenvolver visão, estratégia, inteligência emocional, onde ainda nos escondemos atrás de máscaras. É claro que existem pessoas que usam o maquiavelismo para fins destrutivos, que manipulam sem remorso, que mentem sem culpa, que se movem pelo puro prazer de controlar. Mas essas pessoas são exceção. A maioria dos indivíduos maquiavélicos simplesmente entendeu o jogo. Aprendeu a lidar com as emoções sem se afogar nelas. Aprendeu a enxergar os outros como sistemas, e não apenas como intenções. E, acima de tudo, aprendeu a se proteger num mundo onde quem não pensa é pensado. Ao projetar sobre eles o que não aceitamos em nós, perdemos a chance de evoluir. Perdemos a chance de observar, de aprender, de amadurecer. Perdemos a chance de olhar para dentro com honestidade e dizer: sim, eu também sou isso, e agora que reconheço, posso escolher como usar. E essa escolha é o que nos diferencia. É nesse ponto que a jornada começa a mudar. Porque, a partir do momento em que deixamos de julgar o maquiavélico e começamos a investigar o que ele desperta em nós, passamos a ter uma nova relação com o poder. Ele deixa de ser algo externo, algo ameaçador, e começa a ser algo interno, que pode ser cultivado com lucidez e ética. E é justamente isso que nos leva ao próximo estágio dessa reflexão. O que acontece quando alguém decide, conscientemente, jogar o jogo, mas sem máscara? O que acontece quando o maquiavélico assume, de forma direta, que está agindo estrategicamente, sem se esconder atrás da moral? É aí que o desconforto atinge outro nível. Existe um tipo específico de pessoa que não tenta parecer boa. Ela não finge inocência, não ameniza a própria ambição. Não se camufla em discursos éticos para justificar suas decisões. Ela simplesmente age, fala com clareza, assume o próprio desejo de vencer
e faz isso sem o menor esforço para agradar. Essa pessoa não é necessariamente cruel, nem mal intencionada, mas ela incomoda, e incomoda profundamente, porque ela quebra o pacto silencioso que a maioria das pessoas mantém com o teatro social, o pacto da dissimulação moral. A verdade é que vivemos cercados por máscaras, não porque somos maus, mas porque aprendemos, desde cedo, que é mais seguro parecer do que ser. Fingir humildade para ser aceito. Fingir pureza para evitar julgamentos. Fingir vulnerabilidade para ganhar empatia. O mundo está cheio de gente que joga o jogo, mas finge não jogar, que manipula com palavras doces, que influencia sorrindo, que deseja poder, mas chama isso de propósito. O maquiavélico que tira a máscara não faz nada disso. Ele não tenta disfarçar sua intenção, e é aí que mora o impacto. Ele não está fazendo nada de diferente dos outros. Ele só está fazendo de forma explícita. E o que nos incomoda não é o que ele faz. É o fato de que ele mostra o que todos tentam esconder. Pessoas assim trazem à tona uma tensão que vive em silêncio dentro da sociedade. A tensão entre verdade e imagem. Nós admiramos a autenticidade, mas só até certo ponto. Quando alguém é autêntico dentro dos limites do aceitável, tudo bem. Mas quando essa autenticidade confronta o moralismo coletivo, ela vira ameaça. E o maquiavélico sem máscara é essa ameaça. Porque ele nos obriga a encarar o que escondemos até de nós mesmos. Imagine alguém que diante de um grupo diz abertamente: estou aqui para vencer, não estou interessado em parecer bom, estou interessado em ser eficaz. Essa fala por si só já gera desconforto, porque ela desmonta o jogo social. Ela revela que por trás da cordialidade, da gentileza performática, dos discursos edificantes, existe quase sempre um desejo de controle. E quando alguém tem coragem de expor esse desejo, sem rodeios, o que sentimos não é apenas medo, é vergonha, porque nos damos conta de que estamos fingindo. Esse tipo de pessoa não é comum, ela se destaca em qualquer ambiente. No mundo corporativo, ela incomoda porque não se curva ao discurso do espírito de equipe, quando sabe que a competição é real. Nos círculos sociais, ela é vista como arrogante, quando na verdade apenas parou de fingir modéstia. Nas relações pessoais ela assusta, porque não tem problema em dizer: isso não me serve. Ela vive com uma clareza que desarma, e é essa clareza que é confundida com frieza. Porque confundimos verdade com agressividade. Confundimos assertividade com egoísmo. Confundimos lucidez com arrogância, mas o que realmente nos incomoda é que essa pessoa deixou de viver para agradar. Ela parou de negociar a própria verdade para caber na expectativa dos outros. E isso quebra um ciclo que muitos sustentam por anos, o ciclo da validação. Quando alguém abdica da necessidade de agradar, ganha liberdade. E com liberdade vem poder. Mas esse poder não vem de cargos, nem de riqueza, nem de influência explícita. Ele vem da ausência de medo. A pessoa maquiavélica sem máscara não precisa do olhar do outro para se orientar. E isso a torna, paradoxalmente, mais influente do que qualquer um que tenta agradar a todos. E aqui está o ponto mais incômodo de todos. Pessoas assim têm poder porque não dependem do sistema emocional das massas. Enquanto a maioria se alimenta de aplausos, essa pessoa se alimenta de clareza. E clareza, no mundo das aparências, é subversiva. Quando alguém assume o que os outros escondem, não apenas se torna mais livre, também se torna mais perigoso. Porque passa a enxergar os jogos alheios com facilidade. E pior ainda, para os outros, passa a influenciar sem esforço. Porque não está tentando convencer, está simplesmente sendo. E isso, paradoxalmente, é mais persuasivo do que qualquer argumento.
Em um mundo onde todos negociam a própria verdade por aceitação, quem fala sem rodeios soa quase como um invasor. Ele entra no campo da hipocrisia coletiva e diz: eu sei o que está acontecendo aqui, e não vou fingir que não sei. Essa pessoa desmonta o script, e sem script, os outros se perdem. O maquiavélico consciente joga com o que é, não com o que deveria ser, e isso o torna eficaz. Não por ser desumano, mas por estar menos aprisionado às ilusões morais que mantêm os outros distraídos. Ele não precisa parecer justo, ele precisa ser eficaz. Não precisa parecer gentil, precisa ser claro. E essa inversão de foco muda tudo. Mas há um detalhe essencial. Ao contrário do que muitos pensam, esse tipo de maquiavélico não despreza valores. Ele apenas os reorganiza. Para ele, valores são escolhas, não enfeites. São ferramentas para orientar decisões, não cartazes para conquistar aprovação. E é exatamente por isso que ele pode ser muitas vezes mais íntegro do que aqueles que vivem de discursos, porque não está vendendo imagem, está assumindo intenção. E aqui surge uma virada de perspectiva. Talvez o problema não seja o maquiavélico que assume o jogo. Talvez o problema sejam os que jogam o tempo todo, mas fingem não jogar. Porque esses, sim, são perigosos. Eles se escondem atrás da moral, da empatia seletiva, do discurso bonito, enquanto operam por interesses disfarçados. São esses que manipulam com palavras doces, que controlam com gestos cuidadosos, que usam a vulnerabilidade como estratégia emocional. O maquiavélico sem máscara, ao contrário, é direto. Ele não se esconde. E por isso pode ser observado, compreendido, questionado. Ele joga o jogo, mas deixa claro que está jogando. E essa honestidade crua, por mais incômoda que seja, tem um valor raro. Ela nos permite ver com nitidez. Nos permite sair da ingenuidade. Nos permite escolher de forma consciente como queremos agir diante do jogo da vida. Porque o problema nunca foi o jogo. O problema sempre foi fingir que ele não existe. A partir do momento em que paramos de negar o jogo, começamos a jogar com consciência. E jogar com consciência não significa abandonar a ética. Significa alinhar estratégia e integridade. Significa agir com lucidez, sem abrir mão dos próprios princípios. E essa união entre clareza e valor é o que separa o maquiavélico destrutivo do maquiavélico evoluído. Mas essa é uma linha tênue. Onde termina a estratégia e começa a crueldade? Onde está o limite entre inteligência emocional e frieza? Qual é o ponto em que o jogo deixa de ser necessário e passa a ser corrosivo? Essas perguntas não têm respostas simples, mas é exatamente por isso que elas precisam ser feitas. E é justamente sobre esse dilema, o que separa a maturidade emocional da manipulação, que vamos falar a seguir. Nem tudo que é calculado é cruel, nem tudo que é estratégico é frio. E nem toda frieza é ausência de alma, mas essa distinção, embora fundamental, quase nunca é feita. Porque vivemos em uma cultura que ainda confunde intensidade com verdade, espontaneidade com autenticidade e emoção com humanidade. Assim, quando alguém age com frieza emocional, quando pensa antes de sentir, quando escolhe com base na lógica e não no impulso, a conclusão rápida é: essa pessoa é perigosa, essa pessoa é fria, essa pessoa não tem coração. Mas será que é assim tão simples? A linha entre astúcia e crueldade é tênue, sim, mas não invisível. Ela existe. Só que exige maturidade para ser percebida, e mais do que isso, exige responsabilidade emocional para ser mantida. Porque é fácil se perder em jogos mentais. É fácil usar o próprio domínio emocional como escudo para não se conectar. É fácil transformar estratégia em arma. Mas também é possível fazer o oposto. Usar essa mesma clareza para proteger, para conduzir, para liderar, sem se deixar engolir pela tempestade emocional dos outros. A astúcia, por si só, não define caráter. O que define é o que fazemos com ela.
Porque todo poder tem um ponto de bifurcação. Ele pode ser usado para construir ou para controlar. Pode ser ferramenta de consciência ou instrumento de dominação. A diferença está na intenção. E a intenção, diferentemente do instinto, é uma escolha. A pessoa maquiavélica que evolui emocionalmente compreende isso. Ela não nega seu lado estratégico, mas também não se entrega ao prazer de manipular. Ela usa a astúcia como lente, não como faca. E é aqui que mora o ponto central deste dilema. Ser astuto não é, necessariamente, ser frio. Pode ser, sim, um sinal de maturidade emocional. Maturidade emocional não é sentir menos. É sentir com consciência. É saber quando expressar e quando conter. É entender que nem todo impulso precisa ser externalizado. Que nem toda emoção precisa virar decisão. Que nem todo conflito precisa ser vencido no grito ou na lágrima. E que, às vezes, a escolha mais amorosa é também a mais racional. Esse é um tipo de sabedoria que não é ensinado. Porque ele não agrada. Ele não se encaixa no ideal do herói impulsivo, do romântico descontrolado, do líder movido à emoção. Esse tipo de sabedoria é silenciosa, discreta, pouco compreendida. E por isso, geralmente rotulada como frieza. Mas a verdade é que essa frieza pode ser o que impede uma catástrofe. Pode ser o que mantém a lucidez em meio ao caos. Pode ser o que segura o leme quando todos estão surtando ao redor. Pense em grandes líderes que atravessaram crises históricas. Pense em figuras que, sob pressão extrema, conseguiram tomar decisões que salvaram vidas, protegeram projetos, mantiveram a ordem. Essas pessoas, em geral, não agiram com o coração na mão. Agiram com frieza. Uma frieza estratégica, lúcida, dolorosa, e que, ao contrário do que parece, exige muito mais sensibilidade do que aparenta. Porque não é fácil manter o equilíbrio quando todos ao redor estão desmoronando. Não é fácil dizer não quando o emocional coletivo grita sim. Não é fácil escolher o que é necessário quando o desejo seria ceder. Isso exige força interna, exige domínio, exige um tipo de amor que não é impulsivo, mas sim responsável. O maquiavélico imaturo usa a astúcia como escudo contra o sentimento. Ele pensa para não sentir. Ele manipula para não se conectar. Ele cria estruturas frias para não ser tocado. Mas o maquiavélico maduro transcende isso. Ele sente, mas não se deixa consumir. Ele escuta, mas não se deixa dominar. Ele se conecta, mas sem perder a autonomia. E essa postura gera desconforto, porque ela escapa das categorias simples de interpretação. As pessoas olham e pensam, mas ele parece tão calmo, será que não se importa? Quando na verdade ele se importa, só não se perde no caos emocional como os outros. E essa estabilidade interna é confundida com indiferença. Porque vivemos em uma sociedade que mede afeto pela intensidade da reação e não pela profundidade da presença. Mas a frieza verdadeira, aquela que é destrutiva, indiferente, desumana, essa sim é perigosa. Ela não é estratégica, ela é desconectada. Ela não observa para compreender, observa para explorar. Ela não se cala por sabedoria, se cala por desprezo. E é aqui que a distinção se torna clara. A astúcia com maturidade aproxima, equilibra, protege. A astúcia sem maturidade isola, controla, machuca. A pergunta então não deveria ser se uma pessoa é maquiavélica, mas sim, o que ela faz com isso? Porque o problema não é jogar o jogo. O problema é jogar sem consciência. É jogar por vaidade, por vingança, por prazer em vencer o outro, e não por um objetivo legítimo, por uma construção maior, por algo que realmente justifique o esforço estratégico. Existe uma nobreza possível na astúcia, uma forma elevada de poder que não destrói, mas direciona, que não subjuga, mas estrutura,
que não mascara, mas revela. Essa forma de poder não grita, não seduz, não se exibe. Ela se manifesta em silêncio, na postura, na escolha certa na hora certa, na palavra que reorganiza o ambiente sem precisar convencer ninguém. E isso nos obriga a encarar uma verdade incômoda. Talvez a nossa resistência à astúcia não seja apenas medo. Talvez seja inveja. Inveja de quem consegue manter a calma, de quem não se afoga nos próprios impulsos, de quem tem clareza suficiente para agir quando a maioria paralisa. E essa inveja não é algo feio. É apenas um sinal de que estamos diante de algo que admiramos, mas ainda não desenvolvemos. O caminho, então, não é condenar, é aprender. Aprender a pensar com clareza, sem perder a empatia. Aprender a agir com estratégia, sem abrir mão dos valores. Aprender a equilibrar emoção e lógica, sem se inclinar demais para nenhum dos lados. Isso é poder. Isso é lucidez. Isso é maturidade emocional. E esse equilíbrio não é um ponto de chegada. É uma prática. Um exercício diário de consciência. Porque sempre haverá a tentação de usar a astúcia para ganhar vantagem. Sempre haverá o risco de escorregar para a manipulação. Sempre haverá o impulso de usar o conhecimento psicológico como arma. Mas também haverá a possibilidade de escolher outro caminho. O caminho da integridade lúcida, da inteligência compassiva, do poder que constrói. E é exatamente isso que nos prepara para a realidade mais dura de todas. O mundo não recompensa apenas boas intenções. O mundo premia quem sabe jogar e quem sabe proteger o que constrói. Vivemos tempos estranhos. Tempos em que se fala muito sobre empatia, vulnerabilidade, conexão, bondade. Palavras lindas, conceitos nobres, mas muitas vezes vazios. Porque no meio de tantos discursos sobre o bem, sobre o amor, sobre ser luz no mundo, o que se vê, na prática, é um número crescente de pessoas boas, quebradas. Pessoas generosas, exploradas. Pessoas sinceras, traídas. Pessoas honestas, ultrapassadas. E a pergunta que começa a surgir, quase como um sussurro incômodo no fundo da mente é: ser bom basta? A resposta, embora doa, é não. Ser bom, sozinho, não é suficiente. Nunca foi. Porque o mundo, ao contrário do que muitos gostariam de acreditar, não se move por merecimento. Ele se move por estrutura, por estratégia, por leitura de contexto, por jogo de influência. E quem ignora isso, por mais puro que seja, por mais sincero que seja, por mais bem intencionado que seja, vai sofrer. Vai se perder, vai ser passado para trás. E não porque o mundo é mau, mas porque ele é complexo. E complexidade exige mais do que bondade. Exige visão, exige preparo, exige, acima de tudo, um tipo de inteligência que a ingenuidade não permite. A ingenuidade tem aparência doce, mas na prática é perigosa. Ela nos faz acreditar que basta fazer o certo e tudo vai dar certo. Que basta ser honesto e o universo conspirará a nosso favor. Que basta dar o melhor e seremos reconhecidos. Mas a realidade insiste em mostrar o contrário. Mostra que, muitas vezes, o certo não é suficiente. O justo não é reconhecido. O bom é usado. O leal é descartado. E isso não é motivo para revolta. É motivo para despertar. Porque ser bom sem estratégia é como construir uma casa linda, sem fundação. A primeira tempestade leva, a primeira mentira derruba, o primeiro golpe desestrutura. Não adianta ter um coração enorme se a mente é ingênua. Não adianta ter as melhores intenções se não se sabe como proteger, sustentar e conduzir essas intenções no meio de um mundo que não perdoa a fraqueza. Mas atenção, isso não significa que devemos abandonar a bondade. Significa apenas que ela precisa ser acompanhada de força, de consciência, de preparo. Ser bom e ser fraco não é a mesma coisa.
E a confusão entre essas duas coisas tem feito muita gente boa viver na dor. Estamos vivendo a era dos ingênuos, mas não por escolha consciente, por condicionamento, por doutrina emocional, por discursos que vendem uma imagem romântica da realidade enquanto escondem os bastidores do poder. E o resultado é um número imenso de pessoas boas, paralisadas, perdidas, decepcionadas, cansadas de dar e não receber, de ser sincero e ser enganado, de ser generoso e ser esquecido. Essas pessoas acreditaram que a ética bastava, que a lealdade era um seguro, que o esforço seria recompensado. E agora vivem com uma dor surda no peito, a dor de ter sido traídas pela própria pureza. Mas não foram traídas pela bondade, foram traídas pela ingenuidade. Porque a bondade real, aquela que constrói, que impacta, que transforma, ela não é cega, ela enxerga o jogo, ela conhece os bastidores, ela entende as regras silenciosas e mesmo assim escolhe fazer o bem, mas faz com estratégia, com proteção, com limites, com leitura, com timing. Bondade sem clareza vira servidão, vira autoabandono, vira martírio disfarçado de virtude, e o mundo está cheio de gente vivendo isso, gente que se anula por amor, que abaixa a cabeça por respeito, que se entrega por fé, e depois se quebra, se amarga, se fecha. Essa amargura tem um nome: desilusão. E a desilusão, quando não é curada com consciência, vira cinismo. A pessoa que antes era pura, depois de tantas quedas, se transforma em alguém frio, distante, desconfiado. Mas isso também é uma ilusão. Porque não é necessário escolher entre ser ingênuo e ser cínico. Existe um caminho no meio, e esse caminho se chama lucidez. Lucidez é o que Maquiavel tentou mostrar, que a virtude, se quiser sobreviver, precisa entender a realidade, que o idealismo, se quiser prosperar, precisa caminhar junto da estratégia, que a ética, se quiser impactar, precisa conhecer o terreno onde pisa. Não se trata de abandonar os valores, trata-se de blindá-los. E essa é uma ideia poderosa. Proteger os próprios valores exige força. Ser bom é lindo, mas ser bom e ingênuo é perigoso. Porque o ingênuo não protege o que constrói, não percebe os sinais, não entende os jogos, não reconhece os predadores, não sabe a hora de recuar, de negociar, de impor limites. E por isso acaba alimentando o próprio algoz. O ingênuo, muitas vezes, prepara a armadilha e entra nela achando que está fazendo o bem. E isso nos obriga a refletir com mais profundidade. Será que o bem sem preparo não se torna, em certo nível, conivente com o mal? Será que, ao nos recusarmos a enxergar os jogos da vida, não nos tornamos cúmplices da injustiça, ainda que passivos? Porque o mal não vence só porque é forte. Muitas vezes, ele vence porque o bem está distraído. Porque o bem está esperando que o certo aconteça sozinho. Porque o bem está esperando reconhecimento, justiça, retorno, de um sistema que não funciona por merecimento. E isso não é motivo para desistir. Pelo contrário, é um chamado para despertar, para deixar de romantizar a própria bondade e começar a protegê-la, fortalecê-la, conduzi-la com inteligência, parar de se envergonhar por precisar aprender estratégia, parar de achar que estudar influência, poder, comportamento humano é coisa de manipulador. Isso é coisa de adulto, de gente que entendeu que ser bom não é o bastante, mas que também não está disposto a virar vilão. É aqui que nasce o novo perfil de poder pessoal. Um poder que não se alimenta de jogos ocultos, mas que conhece cada um deles. Que não despreza os sentimentos, mas que não se deixa dominar por eles. Um poder que vem da união entre integridade e astúcia, entre coração e mente, entre bondade e visão. Porque no fim, é isso que precisamos cultivar. Não apenas ser bons, mas ser bons
com estratégia. E é essa a virada que abre caminho para o último ponto deste roteiro. Um ponto que conecta tudo o que vimos até agora e propõe uma nova forma de estar no mundo, lúcida, ética e ao mesmo tempo poderosa. Está pronto para conhecer o novo tipo de maquiavélico? Existe um novo tipo de força surgindo no mundo. Uma força silenciosa, mas inabalável. Uma postura que não precisa gritar para ser ouvida, nem manipular para influenciar. Uma presença que impõe respeito sem medo, que lidera sem vaidade, que age com clareza, mas não com frieza. Essa força tem um nome que ainda assusta, mas que precisa ser ressignificado. Maquiavelismo com integridade, ou mais precisamente, integridade estratégica. Durante muito tempo, o poder foi dividido em dois extremos. De um lado, o maquiavélico clássico, manipulador, calculista, centrado em resultados, indiferente ao impacto emocional das próprias decisões. Do outro, o idealista ingênuo, cheio de princípios, cheio de boas intenções, mas perdido na complexidade do mundo real. Entre esses dois, a maioria de nós oscilava, ora tentando vencer jogando o jogo, ora se culpando por não conseguir manter a própria pureza intacta. Mas agora, algo está mudando. Estamos começando a perceber que não precisamos escolher entre ser astuto ou ser íntegro. Que é possível sim jogar o jogo com consciência. Que é possível usar estratégia não para controlar os outros, mas para proteger os próprios valores. Que é possível, finalmente, alinhar poder e ética, sem que um anule o outro. A integridade estratégica nasce dessa maturidade. Ela entende que o mundo é feito de narrativas, de influência, de percepção. E que, se não aprendermos a navegar nisso com inteligência, acabamos sendo usados por quem já domina essas regras. Mas, ao mesmo tempo, ela não se perde na sede por controle. Porque sabe que poder sem valor corrompe, e que valor sem estrutura desmorona. A pessoa que vive com integridade estratégica tem uma bússola moral e um mapa político. Ela sabe onde quer chegar, mas também sabe como o mundo funciona, e por isso escolhe com mais precisão. Fala menos, mas com mais impacto. Observa mais, mas com mais profundidade. Age com firmeza, mas sem agressividade. Essa pessoa entende que o silêncio é uma ferramenta, que o timing é uma linguagem, que o limite é uma forma de amor, e que a clareza muitas vezes é mais empática do que qualquer palavra doce. Ela não quer agradar, quer construir, não busca ser aplaudida, busca ser coerente, e essa coerência se torna sua assinatura. As pessoas talvez não entendam de imediato. Algumas vão se sentir desconfortáveis diante da firmeza dela. Outras vão duvidar de sua autenticidade, por não verem nela a fragilidade que associam à bondade. Mas com o tempo, todos percebem: essa pessoa é rara. Porque ela não joga para aparecer. Ela joga para transformar. E aqui está o segredo que poucos enxergam. Quanto mais íntegra for uma pessoa, mais ela precisa da estratégia. Porque o mundo real testa a integridade o tempo todo. Testa com sedução, com vaidade, com chantagem emocional, com narrativas invertidas. E sem estratégia, o íntegro cai. O sincero é silenciado. O justo é manipulado. O verdadeiro é desacreditado. A estratégia, quando alinhada à integridade, se torna escudo, se torna direção. Se torna estrutura para que o valor não vire apenas discurso bonito. E é por isso que os novos líderes, os novos influenciadores, os novos construtores do mundo, não serão nem os mais emocionais, nem os mais racionais. Serão os mais conscientes. Conscientes de si. Conscientes do outro. Conscientes do jogo. E, acima de tudo, conscientes do que não estão dispostos a negociar. Esse é o novo maquiavelismo.
Não o maquiavelismo que corrompe, mas o que compreende, que não se deixa seduzir pela ingenuidade, mas também não se entrega à manipulação. Um maquiavelismo que não nega o jogo, mas que redefine as regras a partir de um centro de valor pessoal inegociável. Essa pessoa não está interessada em vencer a qualquer custo, mas também não aceita perder por falta de leitura. Ela não joga contra os outros, ela joga a favor de um propósito maior, mas joga com lucidez, com estrutura, com preparo. E por isso, ela avança onde outros recuam, protege onde outros se perdem e constrói onde muitos apenas reagem. Integridade estratégica é isso. A coragem de manter o coração limpo sem fechar os olhos. A sabedoria de agir com precisão sem abrir mão da verdade. E a maturidade de se mover com frieza quando necessário, mas com consciência o tempo todo. Esse é o futuro do poder pessoal. Um poder que não exclui a sensibilidade, mas que também não a idolatra. Que não nega as emoções, mas que as compreende. Que não teme os jogos sociais, mas que aprende a jogá-los sem se perder. Um poder que vem da fusão entre clareza e compaixão, entre razão e presença, entre valor e estratégia. E esse novo perfil não nasce do acaso. Ele nasce do atrito, do conflito entre quem você é e o que o mundo exige, do confronto entre o que você sente e o que precisa fazer. Ele nasce da dor de já ter sido bom demais e ter se quebrado por isso, da revolta de já ter sido inteligente demais e ter perdido a alma no processo. Ele nasce do desejo de não precisar mais escolher entre ser inteiro ou ser forte. Se esse conteúdo fez você pensar diferente, então ele cumpriu seu papel. Agora se tocou em algo que você não sabia nomear, mas sentia, então já sabe. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar indo fundo, sem rodeios e sem máscaras. E se você quer continuar nessa jornada de lucidez e poder pessoal, assiste o vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele é a continuação natural dessa conversa. Vai por mim. Ele vai te virar do avesso mais uma vez.